Olá, bem-vindos aqui ao primeiro vídeo sobre uma série de reflexões que nós faremos acerca da magia do caos. Como eu mencionei em um outro vídeo, a nossa ideia é trazer diferentes abordagens, a visão de diferentes escolas de magia e, dentro das próprias escolas, criar diferentes listas de vídeos com reflexões a partir de referências bibliográficas. Essa primeira vai estar usando o Caos Condensado do Phil Hines, e essa primeira lista que a gente está criando, ela vai partir de reflexões sobre a magia do caos, né? E quando a gente começa a estudar a magia do caos, uma pergunta muito comum que se faz é: o caos é magia? Né? O que é magia, afinal? Né? E sempre que eu me deparo com a pergunta o que é magia, me vem na cabeça uma outra pergunta, talvez até mais vital, mais apropriada, que seria: o que é que não é magia? Porque o mundo ele é mágico. Quando a gente para apreciar pequenos gestos, como por exemplo a geração de uma vida, a natureza ao nosso redor, a harmonia natural e sobrenatural do mundo que nos cerca, é difícil dizer o que é que não é magia, porque tudo é mágico, né? Tudo parece mágico. E, infelizmente, nós é que esquecemos de apreciar a magia e reconhecer a magia em pequenos fenômenos do nosso redor, que acontecem a todo momento. Então, isso acontece porque nós somos constantemente alimentados com uma filosofia materialista, principalmente nas últimas décadas, de reforço da materialidade e negligência da espiritualidade, e isso vem junto com toda a ideologia de fatalidade diante do destino, de limitação, de impotência, de vitimização diante das adversidades, nos colocando numa situação de crença de que nós não podemos mudar a realidade ao nosso redor. E a magia, dentro da filosofia da magia do caos, a magia ela é um instrumento de mudança da realidade. A magia ela é um portal através do qual a gente adentra aos mistérios e adquire acesso às energias sutis. Segundo Phil Hines, ele reflete que todo, absolutamente todo, ato de libertação individual ou coletiva pode ser compreendido como um ato mágico. E através da magia, nós podemos explorar as infinitas possibilidades de liberdade e de libertação. E a cereja do bolo, digamos assim, é que, por conta da religiosidade, por conta até da maneira como a magia ela é retratada dentro dos meios da mídia, né, criou-se um imaginário de que a magia ela é algo complicado, né, com um rebuscamento cerimonialístico extremamente complexo, né, o rebuscamento com línguas mortas, e nós nos esquecemos que a magia ela está ao nosso redor. A magia ela está na nossa rotina. A magia é simples. E onde que a gente pode enxergar a magia na nossa rotina e o que que a magia ela pode nos oferecer? A gente acabou de ver que a magia ela é um instrumento de mudança. Então a magia ela é um método de se desvencilhar de atitudes e crenças limitantes, por exemplo. É um ato de libertação, se desvencilhar dessas crenças é um ato mágico. Uma outra forma de que nós podemos ver a magia no nosso dia a dia é através da avaliação de si mesmo, de forma a identificar
compreender e modificar padrões de pensamento, comportamento e até mesmo padrões emocionais que impedem o teu desenvolvimento, como por exemplo, uma consulta oracular. Nós podemos identificar algo que precise ser transmutado, a prática da escrita de diário, através da magia das sombras. Isso é uma prática muito comum na magia das sombras, você escrever os seus diários e fazer uma escrita automática, tentando encontrar padrões que se repitam. A magia ela pode ser usada para aumento de autoestima, ampliar a percepção das possibilidades e oportunidades, desenvolvimento de habilidades, sejam habilidades manuais ou intelectuais, como melhora da memória, como melhora de habilidades artesanais, como até mesmo melhora de habilidades mágicas através do desenvolvimento de habilidades como, por exemplo, o sonho lúcido ou as práticas oraculares, quando você começa a estudar oráculos, através da prática da própria magia, se desenvolve habilidades mágicas. Então, a magia ela nos oferece mudanças. E, obviamente, dentro da filosofia da magia do caos, a magia ela precisa ser, sobretudo, divertida. A pessoa que está praticando o ato mágico precisa enxergar o ato mágico como um ato prazeroso, porque quando você encara o ato mágico como um ato prazeroso, boas emoções elas são geradas no praticante, elevando dessa forma a vibração energética e trazendo para o praticante os resultados almejados. E a magia ela pode fazer isso e pode fazer também muito mais. E o interessante da questão da magia do caos é que quando se ouve a palavra caos, a primeira imagem que costuma vir na cabeça de muitas pessoas é desorganização, desordem. No entanto, dentro da abordagem da magia do caos, ela se trata somente de uma forma diferente de praticar a magia. E dentro dessa nova forma de fazer magia, existem alguns eixos principais. E essa forma de fazer magia, dentro da magia do caos, ela é uma forma que tenta despir a magia das complicações desnecessárias que foram introduzidas pelas pessoas que enxergam a magia com um rebuscamento que, dentro da ótica da magia do caos, não seria assim tão necessário. Então, qual seria o primeiro eixo, dos eixos principais da magia do caos? O primeiro deles seria evitar o dogmatismo. Então, para um praticante da magia do caos, a mudança de ideias e posicionamentos ela é vista como algo natural. Por exemplo, no passado, eu tomei uma decisão baseada num nível de conhecimento e de expansão de consciência diferente do que eu tenho atualmente. E em muitas situações, o meu atual nível de consciência vai me fazer ter posicionamentos completamente opostos ao que eu tinha no passado. E esses antagonismos, dentro da magia do caos, são vistos como extremamente naturais dentro do processo de expansão da consciência. Então a gente evita, dentro da magia do caos, esse dogmatismo, essa petrificação das crenças. O segundo princípio seria o princípio da experimentação pessoal, que seria indispensável. A magia do caos, ela é sobretudo um tipo de magia empírica. Você precisa experienciar. E isso abre espaço para você questionar ensinamentos. Questione os ensinamentos que te são repassados e experiencie. Veja se o que você experiencia bate com aquilo que está sendo ensinado.
experimente. Como a magia do caos, ela procura tirar as camadas de dogmas doutrinários e crenças pessoais, toda essa parafernália, o que resta deve ser algo muito simples. E o outro ponto importante dessa experimentação é descobrir quais ferramentas que funcionam para você. Algumas pessoas elas vão ser extremamente habilidosas, por exemplo, com tarô, outras vão ser habilidosas com runas, outras vão ser habilidosas com as duas, outras com nenhuma, vai desenvolver um outro tipo de habilidade, vai ser, digamos assim, vai desenvolver proficiência num outro tipo de ferramenta. Então, essa experimentação ela abre espaço para você descobrir o seu jeito de fazer magia, que pode ser um jeito que vai seguir um método já predeterminado por uma outra pessoa, ou pode vir a ser um método desenvolvido por você. E esse questionamento dentro da magia do caos, não entendam como um questionamento para fazer armadilhas à pessoa que está te repassando o conhecimento. Não é isso. Até porque não reconhecer que sabe-se todas as respostas é um sinal de maturidade mística. Esse questionamento não é uma armadilha, não é um desrespeito, ele funciona mais como um combustível para a experimentação e novas descobertas, porque ninguém vai ter todas as respostas. É um terceiro princípio que parece confuso, principalmente se você entende caos como desordem e desorganização, é o princípio da excelência técnica. E sim, a magia do caos ela prima pela excelência técnica. Isso porque o questionamento dos dogmas do cerimonialismo ele não é sinônimo de desleixo. Não significa que você tenha a liberdade de fazer um ritual de qualquer maneira, mas você vai desenvolver uma maestria técnica daquela nova abordagem e ter os resultados desejados. E isso vai envolver repetição, repetição e repetição. Desenvolvimento da magia é um desenvolvimento igual a qualquer outra habilidade. Você desenvolve fazendo e, claro, vai levar não somente um certo tempo, como também vai requerer estudos. E isso é a excelência técnica. Terceiro princípio. O quarto princípio é o princípio do descondicionamento, que é justamente se desvincular da teia de crenças repassadas, inicialmente repassadas socialmente, que você muitas vezes vai confrontar, óbvio, até mesmo crenças sobre a própria identidade, sobre o ego formado, mas ao perceber que você está, digamos, criando ou desenvolvendo novos dogmas, você questionou um dogma só para fugir e criar outro, você também precisa questionar esse novo dogma que está sendo criado. É uma constante vigilância sobre a criação de dogmas e a busca de descondicionamento para manter sempre a capacidade de expandir a consciência, fazer novas descobertas e abraçar novas crenças, o que pode ser muito desafiador. O quinto princípio é o princípio da abordagem diversificada. Magia do caos, pela sua própria ideologia de desvincular a magia das camadas cerimoniais, da parafernália, que ela acha que é supérfluo, ela encoraja que você trabalhe e às vezes até misture elementos de diferentes escolas mágicas, sempre com foco nos resultados.
Então os praticantes eles podem mesclar num único experimento 2 ou mais sistemas de magia. E o sexto princípio é o princípio da gnose, ou a capacidade de entrar em estados alterados de consciência. Esses estados alterados de consciência seriam indispensáveis para o ato mágico, porque ao adentrar o estado de gnose é o momento onde a fagulha mágica se acende e queima, é onde a magia acontece, é naquele instante do estado alterado de consciência. E algumas filosofias elas até chamam isso de ponto zero, o silenciar da mente. Só que isso, no entanto, é só metade da história, porque os estados de gnose elas podem ser alcançadas por diferentes métodos que eles podem ser fisicamente passivos, como é o caso da meditação, o caso do yoga, no caso da esvaziação da mente, do relaxamento, mas ela também pode ser alcançada através de técnicas excitatórias. Então nós temos a gnose inibitória, que é essa gnose do relaxamento, da meditação, e a gnose excitatória, que é quando você atinge os estados de alteração de consciência através do entoamento de cânticos, de preces, batidas ritmadas de tambores, danças, estímulos de estados emocionais e até mesmo da excitação sexual, prática muito comum na magia sexual. Então esses são, digamos, os 6 princípios fundamentais dentro dessa abordagem mágica proposta pela magia do caos. A gente encerra então por aqui as reflexões introdutórias e nos próximos vídeos nós vamos progredir um pouco mais. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo.